Olá, seja bem-vindo ao canal Smart Crypto. Hoje, no Panorama Cripto, abordaremos temas como Bitcoin, Matic, MKR, Chainlink e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. 2 Tessalonicenses 3. Mas o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos guardará do maligno. Este versículo destaca a fidelidade do Senhor, garantindo a AOS crentes que ele fornecerá força e proteção contra as forças do mal. Agradecemos a todos e agora vamos iniciar o nosso vídeo. Fala pessoal, muito boa tarde. Que Deus possa abençoar o dia, a semana e o ano de cada um de vocês. Vamos dar início ao nosso panorama das criptomoedas, começando com alguns recadinhos. Essa semana começa o curso Smart Crypto na área de membros aqui do YouTube. O preço é bem acessível, então se você tem interesse em buscar conhecimento, se aprofundar. O link tá fixado, não. O link está na descrição desse vídeo. É só clicar, assinar e terá um vídeo por semana onde vou explicar basicamente como funciona o mercado, tudo que eu faço dentro do mercado, como analisar corretamente as movimentações, para que futuramente vocês busquem oportunidades sozinhos com altíssima probabilidade de ganho e retorno, tá? Bom, sobre o Bitcoin, vamos começar com ele aqui, depois vou passar por algumas altcoins. E basicamente eu avisei, né? Mas, pessoal, tem alguns cenários aqui que a gente precisa conversar. Isso aqui pode ser a armadilha da armadilha e depois uma outra armadilha ainda pelo cenário, tá? Só para avisar vocês. Bom, eu avisei vocês que se o mercado rompesse antes de fechar esse gap do 39, 40 mil, eu jamais compraria na minha vida, tá? Mesmo que ele subisse. Por quê? Futuramente ele vai voltar a fechar o gap. Então não tem por que eu arriscar o meu capital numa região dessa, né? Tomando um risco altíssimo. E outro detalhe, só para principalmente para você que é novo aqui no canal, tudo que eu trago aqui no canal é movimentações que eu quero me aproveitar dela, tá? Tanto para compra, quando eu falo de vendas no futuros. Então eu compartilho o que eu estou vendo e o que eu vou fazer com o meu dinheiro no mercado de criptomoedas, tá? Outro detalhe, sempre que eu trago uma análise aqui para vocês, ó, um panorama, alguma criptomoeda, eu estou tentando antecipar uma possível movimentação futura do mercado, tá? Então, seria muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim: olha, pessoal, o mercado tentou romper o topo, foi uma armadilha e está caindo, né? Coisas que vocês já viram, coisas que vocês já sabem. Então, era a mesma coisa de você assistir o futebol lá na Globo e você ver o Caio Ribeiro falar: olha, a bola saiu para escanteio. Só que você está vendo, né? Que saiu para escanteio. Então, quando a gente traz alguma coisa aqui, é para tentar antecipar o futuro movimento para que a gente possa se aproveitar disso, tá? Bom, então vamos lá. Por que que isso aqui pode ser uma armadilha da armadilha da armadilha? Porque esse movimento que o Bitcoin fez aqui, deixa eu mudar aqui para Binance, é compra, tá? Por quê? A compra está no rompimento? Não. Mas aqui existe uma questão gigantesca. Qual é? O mercado rompeu essa estrutura, né? E aí o mercado voltou a testar. Então a expectativa seria que o mercado fizesse essa movimentação agora e fosse testar a região de 51, 52 mil, né? Mas, e o gap? Pois é. Por isso que eu estou falando que isso aqui pode ser uma armadilha da armadilha da armadilha. Esse tipo de manipulação de topo foi tão feia, que eu acho que assim, se eles esperassem que alguém caísse nisso, olha, sinceramente, para quem caiu nisso, eu aconselho a rever seus conceitos, porque
Foi tão feio que é difícil de acreditar que isso aqui foi uma manipulação, tá, pessoal? Tão feio mesmo. Então, o que que a gente tem aqui? O cenário, se a gente olhar pelo contexto normal do mercado sem o gap, é que agora ele faça um candle em V aqui e volte esse candle para cima fazendo esse movimento aqui. Porém, a gente sabe que o gap está lá embaixo ainda. Então, mesmo que ele fizesse esse tipo de movimento agora e testasse a região de 51, 52, futuramente ele venha testar o gap, tá? Então, eu não faço nada agora nessa região, beleza? Mas agora a gente tem outros cenários. Vamos lá. Isso aqui pode ser um cenário muito ruim, um começo de um cenário ruim para quem está comprado no lugar errado, por exemplo? Sim. Qual é o cenário que, se acontecer, vamos dizer assim, pode ser péssimo? Vamos lá no gráfico da CME. Acho que eu falei CME no começo, né? CME. Eu nem lembro também. Vamos lá. O que que a gente tem aqui? O gap, ele começa na região de 40,330 e ele finaliza o gap na região de 39,625, tá? Qual seria um cenário muito ruim para o mercado falar, olha, mesmo que aprovação de ETF, sem aprovação de ETF, já falei para vocês diversas vezes aqui, e para mim não importa o que eles vão inventar, qual é as desculpas, essas coisas todas. Agora há pouco eu vi um post que o cara falou que a queda foi porque o cara falou que as aprovações de ETF não ia ser aprovadas, né? É umas doideira que... Mas enfim, acredito quem quiser, né? Eu sei que não funciona assim, então por isso que eu compartilho com vocês. Bom, pior cenário é que se o mercado no gráfico diário, pessoal, ele conseguisse colocar um fechamento abaixo da região de 39. Entender o contexto? Vamos supor aqui, ó, o mercado fez essa movimentação, raspou a liquidez e aí ele vem e faz isso aqui, ó. Quebra a estrutura para baixo, fechando o gap, só que com um candle abaixo do gap, abaixo do 39. Ele estaria mudando a característica da movimentação dessa subida inteira e, independente com aprovação ou sem aprovação de ETF, a expectativa é que ele fizesse isso aqui de novo para depois fazer isso aqui, tá? Então lembre-se bem, se acontecer, não estou falando que vai, mas é algo que vocês têm que prestar atenção. O fechamento do candle diário abaixo da estrutura que vai ficar na casa de 40 mil aqui, tá? 39, a estrutura tá aqui no 40. Mas se colocar um fechamento gráfico diário, ele vai estar quebrando a estrutura. Aí vocês podem se preparar que a expectativa gigantesca e a probabilidade, volto a dizer, com aprovação ou sem aprovação, é que ele recue mais forte e aí vamos entrar num processo corretivo mais profundo, tá? Agora, outro cenário. Se o mercado faz toda essa movimentação, não fecha a estrutura para baixo, não coloca um candle diário abaixo da estrutura, segue a nossa expectativa de compra para buscar a região de 51, 52. Lembra que eu falei para vocês? Tem que tomar cuidado com a região de 46, 47, aonde o mercado exatamente foi, no 47. Então essa região, se ele fizer essa movimentação, ela já não preocupa tanto, desde que não coloque um fechamento abaixo dessa região, tá, pessoal? Tem que prestar muita atenção nisso, porque se colocar um fechamento abaixo dessa região, eles vão dar a entender que fechou o gap e agora a gente vai subir, tá? Mas aí a expectativa é que ele já segure aqui na região de 45, 46 novamente para cair de fato. Então tome bastante cuidado com esse fechamento que vai ser bem importante, tá, pessoal? E aí, se ele não colocar um fechamento, a gente aguarda uma entrada de confirmação lá na região de 40, 39, que eu já expliquei para vocês, e aí segue a nossa compra até a região de 51, 52. Ah, quero deixar minha ordem posicionada no gap. Foi o que eu falei no panorama também. Pode? Pode. Você tem menos de 2% de risco. E tem que ter a ciência que, foi o que eu acabei de falar,
se quebrar a estrutura, aí você tem a expectativa deles jogar um pouco para cima ainda? Tem. Mas aí você não pode mais ficar visando só o 51, 52. Você tem que tomar cuidado com essa região de topo. Porque aí ele pode fazer isso aqui. Tá? Então o fechamento vai ser o mais importante. Beleza? Esse padrão que ele fez, se fosse num contexto geral, fora esse gap, eu ia falar para vocês, compra o Bitcoin aqui, ó, porque ele raspou a liquidez e a expectativa é que fizesse isso aqui, ó. Tá? Mas é o que eu falei, tem esse gap. Então, mais cedo ou mais tarde ele vai fechar. Seria uma compra muito arriscada comprar ele aqui subindo sem fechar esse gap, tá? Então, tomem bastante cuidado com o fechamento do candle diário. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas em relação à estrutura que eu mostrei ali para vocês do mercado, beleza? Vou falar de Solana aqui. Não esqueça de deixar o seu like, né, pessoal? O seu like, se inscrever no canal. Também participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Bom, Solana, a gente tinha uma expectativa de movimentação lá do panorama que eu falei para vocês que eu venderia a Solana tranquilamente nessa região com o objetivo de buscar essa quebra de estrutura. Mas ela não foi lá, né? Ela não foi. E o que a gente poderia pensar na Solana? Eu também falei para vocês sobre compra. Que ela é... Opa, pera aí que deu uma engasgada. Era ela raspar essa liquidez, tocar nessa região aqui de baixo com uma entrada de confirmação para que a gente pudesse comprar. E aí a gente vai visar esse topo no movimento ao contrário do que eu queria fazer. Então o que a gente pode aqui dar uma arriscada na Solana? Pode. Região aqui do 94,35 pode ser um pontinho de compra se der tempo até a hora. É 11% de risco, tá, pessoal? Não sei se vale muito a pena. Vou buscar 30. 50% desse order block. O seu risco tem que estar na mínima desse movimento. Vai ficar na casa do 83,79. A entrada aqui na região de 94,56 para buscar esse topo aqui de cima, que é a região 123. Se der qualquer sinal que vai cair ali naquela região, eu realizaria, tá? Mas se não der, segue com a moeda. Então é uma comprinha arriscada de Solana aqui, bem arriscada pela região que estamos, tá? E sempre isso aqui, pessoal, de olho na movimentação do Bitcoin. Tem que ficar de olho na movimentação do Bitcoin. Mas aqui pode ser uma comprinha de curto prazo interessante para buscar 30% na Solana. A minha expectativa para a Solana é o quê? Se ela respeitar essa região que eu acabei de falar de compra, é que ela faça isso aqui, ó. E ela pode até passar esse topo que eu falei para vocês, para ela testar os 50% da movimentação, que é a região de 132, 134 e 144. Então ela pode sim tocar essas regiões antes de cair. E aí você tem uma operação de mais de 40%, que pode até ser uma boa operação aí, tá? Então fiquem bastante ligados. Se ela fizer esse movimento aí, talvez pinte uma oportunidade nela, caso dê tempo desse vídeo ir ao ar, né? Quando eu falo. Então eu vou comprar ela aqui, mas eu vou comprar ela no futuros, tá? Como o meu objetivo, entre aspas, é curto, compensa eu comprar ela no futuros, belezinha? Mas aí cada um, cada um. Vamos falar de Matic. Ai, minha Matic, por que a Matic não sobe, gente? Falaram que a Matic era infinita alta. O que tá acontecendo com a Matic, né, pessoal? Já expliquei diversas vezes para vocês, né? Mas também lá no panorama eu falei para vocês o que, para quem não estava posicionado, que ela poderia fazer esse tipo de movimento para buscar uma comprinha de curto prazo para testar a região de 1,10, 1,20 e talvez até a região de 1,40, tá? Então ela tocou naquelas regiões ali e tá subindo. O que a gente pode ficar esperto com Matic aqui? A questão da Matic é um pouco de... Vai depender mais do Bitcoin do que a Solana. Por quê? Se o Bitcoin cair para fechar o gap, provavelmente a Matic vai raspar a região de 0... Deixa eu ver aqui. 0,72.
Provavelmente ela deve fazer um pavio um pouco mais para baixo que isso, fazendo isso aqui para talvez testar a região de 0,70, 0,69, tá? Isso se o Bitcoin descer para fechar o gap. Agora, se você já pegou ligado no que eu falei no panorama, beleza? Tem que saber que ela não pode só quebrar a estrutura para baixo, porque aí ela vai indicar para a gente que ela vai voltar lá naqueles valores que eu falo para vocês há um tempo, tá? Então, fiquem bastante ligados nessas regiões da Matic. E por que o curto prazo, médio prazo dela, o objetivo não é tão longo? Porque a minha expectativa para a Matic, mesmo que ela faça esse movimento aqui ou suba de onde ela está, é que ela venha testar um 1,10, 1,20, talvez até um 1,40, mas aí sim também iniciar uma correção mais profunda, porque é o que eu espero do Bitcoin também, tá? Eu não acredito que a Matic vai romper o 1,60 antes de testar as regiões lá de baixo. Isso é o que eu acho, tá, pessoal? É a minha análise. Eu não sou o dono do mercado. Quem dera a gente tivesse 100% de certeza em tudo, né? Mas eu trabalho com probabilidades. Então, enquanto ela não me mostrar que, opa, isso aqui é o fundo dela de verdade, eu tenho que deixar em aberto as regiões dela que estão lá embaixo e precisam ser fechadas. Beleza? Então é só isso da Matic. Agora, XRP, eu não lembro se eu passei a compra da XRP na área de membros aqui do YouTube ou foi no Panorama também. Mas, se foi lá na área de membros, vou compartilhar com vocês o que eu tinha de expectativa de movimento e cravada a movimentação da XRP bem certinho. O que que é? A gente está numa acumulação, distribuição, já expliquei para vocês que a gente nunca sabe o que é uma acumulação, uma distribuição de fato. A gente deduz porque está num topo ou num fundo, mas a gente só vai saber depois que o movimento acontece o movimento, o que é uma redistribuição, uma distribuição, essas coisas e tal, tá? Então, lá nesse vídeo eu falo que o melhor cenário para a XRP é que ela fizesse esse tipo de movimento, fizesse um sweep de liquidez para fazer esse movimento aqui e dar continuidade à sua movimentação de alta com o objetivo de romper a região do 0,94, 0,95 para testar a região de $1 ali um pouquinho mais para cima. Então a nossa compra ficou lá no 0,5106, cravada onde ela parou, e agora, se ela cumprir com o que está mostrando, a expectativa é que ao médio e longo prazo vá para testar a região de 1,10, 1,20, tá? Então é isso que eu vejo da XRP, por enquanto fazendo o que eu tinha de expectativa. Vamos ver se ela vai dar continuidade à sua movimentação. Opa, deixa eu achar uma aqui que eu passei uma comprinha para vocês. E tem outra aqui que varou a região de demanda que eu preciso falar também para que vocês, para caso pegaram, né, das movimentações, e aí eu vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui. Bom, passei essa compra para vocês da Myron. Até o momento pagou 143%, foi passada aqui no YouTube gratuitamente. E o objetivo da Myron é romper o topo, pagando mais de 200%, quase 240%. Então, até o momento, ela já pagou 143%, tá? Com a expectativa de romper esse topo e dar continuidade à sua movimentação de alta. Ah, ela pode passar daqui e explodir? Pode. Mas se ela der sinais a partir do momento que rompeu o topo que vai recuar, eu já realizo. Por quê? 200% é muito para mim. Aqui onde ela tá já é muita porcentagem, tá? É um baita lucro já que eu tô nela. E se ela me der sinais que vai cair, eu realizo sem problema nenhum. Mas ela não mostrou para mim que vai cair ainda, tá? Então essa comprinha para quem pegou, já sei que tem gente que pegou aí no YouTube, já me agradeceu, já falou comigo também no Telegram. Parabéns, bela compra. Vamos falar de outra aqui que varou a região que a gente tinha de compra dela. E aí, como que a gente vai fazer agora? Nem tudo são flores, não é mesmo? Mas isso aqui, aparentemente, foi só uma busca de liquidez, ou seja, a WSM, a expectativa agora, eu vou colocar no gráfico de 4 horas, que ela venha, preste bem atenção no movimento dela, tá? A expectativa agora é que ela supere esse topo aqui, ó,
na região do 0,02299 e aí ela faça basicamente esse movimento para dar continuidade. Então isso aqui aparentemente foi um sweep de liquidez, o que é normal, porque no gráfico diário ainda não fechou abaixo. E eu também já falei lá na área de membros que tem um gap aqui que ela veio fechar, por isso que ela desceu até essa região. Então tá bem tranquila ela por enquanto, tá? Tô comprado nela ainda. Belezinha? Então só isso. Deixa eu ver qual mais aqui. Vamos falar da Link. Bom, a Link também a gente tinha uma expectativa para comprar ela aqui em duas regiões. Ela parou na primeira, né? Então, ó, a gente comentou que ela poderia varar essa região para também fazer esse tipo de movimento com o objetivo da gente testar o topo e se ela passar, a gente segue com ela. Mas a gente também tinha uma expectativa dela chegar até embaixo, o que pode acontecer ainda, que é a região do 11. E aqui também vai entrar a história do Bitcoin. Porque se o Bitcoin, tá? Então a gente está tentando ver o que pode acontecer no cenário positivo e no cenário negativo, tá, pessoal? Se o Bitcoin veio fechar o gap lá da CME, colocando o fechamento abaixo da estrutura, a Link faz a mesma coisa, então a gente continua com uma compra na região de 11,068, com o risco de menos de 7%, né? Com o objetivo de buscar o topo daí, tá? Que seria basicamente 50%, 55% dentro dessa operação, para realizar que seria compras de médio prazo, beleza? Mas isso tem que ficar bastante esperto sobre a movimentação do Bitcoin, ele vai ditar os próximos movimentos das altcoins, porque a Link está numa posição de venda, ela está numa região de venda, então precisa fazer um belo movimento aí para subir, tá? Agora, da onde ela tá aqui, pessoal, ficou muito estranha a compra dela, tá? Para falar, olha, vamos comprar ela aqui, do jeito que ela tá aqui, não ficou muito legal, não. Então eu prefiro não optar não, né? Sobre essa movimentação, mesmo que ela suba, tá, pessoal? Do jeito que tá aqui, não ficou legal. Eu esperaria que ela fosse um pouco mais para baixo, ali na região de 11,068. Agora, visando o médio e longo prazo, a gente está numa região dela vendedora, tá? Se ela ultrapassar a região de 18, ela só tem parada no 26, pessoal. Pode acontecer? Pode, tá? Porque se a gente pensar que o Bitcoin também pode fazer um V, as moedas podem dar outro impulso para cima. Isso aqui foi uma captura de liquidez. É interessante, tá? Agora, pensando em um outro cenário que poderia acontecer, vamos supor que a Link vem, faz esse pavio para baixo, consegue reverter essa estrutura. Aí você tem uma nova quebra de estrutura que a gente pode fazer esse tipo de movimento, pensar para buscar a região de 26. Mas aí a gente senta aqui, acredito que até sábado no panorama possa ter rolado algumas movimentações do tipo para que a gente possa se aproveitar, tá? Então, basicamente só isso. Vamos falar da Aave um pouquinho. A galera sempre pede. A Aave é o seguinte, pessoal. Ó, eu sempre falo para vocês que vocês têm que prestar atenção sobre a estrutura do mercado. É coisas que lá no começo, quando a gente começa a aprender no mercado, a gente aprende o que deveria ficar só com aquilo, mas ao longo do tempo a gente vai enchendo de tentando achar a fórmula mágica para o mercado. Isso eu falo por experiência própria, porque eu já fui assim lá no passado. Só que as coisas relevantes para vocês é o quê? Um topo maior que o outro, dando continuação à movimentação, tá? Não que você tenha que comprar aqui, porque você está comprando topo, como eu acabei de citar, um rompimento de topo. Mas isso aqui quer dizer muita coisa para você, tá? Topos mais altos, tendência de alta ou movimentações de alta, e é nela que você tem que se apoiar. Então, como a gente veio numa movimentação de baixa e no macro estamos numa movimentação de alta, a gente precisa de uma quebra de estrutura para mudar a característica dessa movimentação, para que ela faça esse tipo de movimento, pode ser até lá em cima ou daqui até aqui, para fazer isso aqui para no futuro a gente ter alta probabilidade na compra, tá? Então, por enquanto, ela não mostrou que vai romper. Pode ainda acontecer? Pode, mas por enquanto ainda não, tá? O que a gente poderia, para ser bem arriscado aqui, tentar antecipar esse movimento, como citei, que pode acontecer ou não pode.
Eu aguardaria ela romper essa região ou violar essa região de 82,94 e eu posicionaria uma compra aqui na região de 78, 44, 79, com o meu risco abaixo do 74,60, tá? Aí poderia ser que ela fizesse esse movimento, raspasse a liquidez para dar continuidade a essa movimentação. Mas aqui tem que saber o quê? Que se ela perder esse fundo, que é menos de 5% de risco, você tem uma altíssima probabilidade de ela testar a extremidade lá perto dos 50. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Para ela fazer essa movimentação, pessoal, ela tem que andar muito. Então, no caso, a gente estaria tentando antecipar esse possível rompimento. E pode acontecer ou não pode, tá? Não pode agora, eu digo, né? Porque a tendência dela é macro de alta, mas pode ser que fique enroscada aí por mais tempo. Belezinha? Vou pensar outra aqui. Ada Cardano. Ó, Ada Cardano pode ser muito interessante aqui. Falar para vocês. A gente tinha uma expectativa aonde ela exatamente aonde ela foi, mas aqui não vai dar tempo desse vídeo ao ar, mas peço desculpas, né? Mas se você pegou quando eu falei ou prestou atenção, provavelmente você já está bem comprado e você pode pegar talvez um belo movimento se ela der continuidade à sua movimentação. Então no panorama eu falo sobre essa raspada de liquidez da Ada Cardano com a expectativa, deixa eu mostrar para vocês, a mesma coisa da Ave ali, ó. Pra Ada Cardano mostrar pra gente que isso aqui é o fundo dela, mesmo que lá no futuro ela retorne até a extremidade, ela precisa quebrar essa estrutura aqui, tá? Então o caminho dela do semanal é livre se ela romper isso aqui para ela testar a região de 1,10, 1,20. Beleza? Então o que a gente tinha a expectativa justamente que eu falei no panorama? Tentar pegar essa compra com como um possível rompimento desse topo, tá? Nesse Fair Value Gap aqui de baixo. Então poderia arriscar uma compra aqui na região, se der tempo, do 0,5547, de olho sempre no Bitcoin sobre o fechamento diário, viu, pessoal? Isso vai interferir bastante para que depois vocês não fiquem aprisionados. Porque se o Bitcoin só raspar mais um pavio para baixo e fechar o gap, provavelmente a gente vai ter outra puxada para cima. Mas se ele quebrar a estrutura para baixo, aí é só até o topo, a expectativa, né? É só até o topo para depois cair de novo. Então, a ADA Cardano aqui na região do 0,5547, 50, poderia ser uma compra. Aqui você tem, infelizmente, um risco razoável grande, né? E é um risco de 18,55%, que vai ficar na região do 0,4518. Mas o objetivo da ADA Cardano é um objetivo de 111% na região de 1,17, 1,20 ali. Então pode ser uma bela operação para ADA Cardano, beleza? Então fica bem de olho aí nessa região, se der tempo de vocês pegarem, caso alguém queira, lembrando do risco, tá, pessoal? Sempre calcule o seu risco nas operações, belezinha? Bom, Ethereum. O Ethereum a gente também tinha uma expectativa que ele fizesse essa movimentação, raspasse a liquidez, testasse a região de 1,960 para a gente comprar e buscar as regiões lá do 2.700, 3.000 dólares, né? Por enquanto não foi ainda. Então sigo com ela por enquanto. Vai depender da movimentação do Bitcoin. A minha comprinha no Ethereum fica na região do 1960, com stop ou o meu risco de 3,70 na região de 1,888, tá? Claro que se o Bitcoin subir antes, eu cancelo isso aqui, né, pessoal? Mas se ele vier para fechar o gap, quero comprar aqui nessa região, com o objetivo de chegar aqui no 2.875, que já seria 46%. E se ele resolver ir até o 3.000 ou até o 3.400, a gente já tem quase 80% aí, que seria 73% dentro dessa operação, uma baita operação, né? Que tem um payoff de 19, quase 20 para 1. Então, caso dê certo, também quero comprar o Ethereum aqui. Lembrando da movimentação do Bitcoin, que é importante, tá, pessoal? Tudo vai depender da movimentação do Bitcoin, então tem que ficar com muita alerta nele. MKR, para finalizar, foi uma compra passada aqui no YouTube também, né? Tiro para cima,
Bela comprinha, mais uma aí de 42% até o momento, porque a expectativa agora, e se ela cumprir com o que está mostrando, pode pagar quase 50% aqui no 2.000 dólares, e se resolver ir até o 3.000, ela tem 122% desde a nossa posição de compra passada no YouTube sobre a movimentação dela, tá? Então essa comprinha foi passada aqui numa análise para vocês, desse tipo de movimento. A galera do YouTube pegou até antes, né? Eu já vi que me mandaram. Uma bela comprinha. Essa raspada de liquidez eu gosto bastante, viu, pessoal? Ó, não quebrou a estrutura para baixo, só rompeu a liquidez, que era o suporte. E se der continuidade, isso aqui é um belo movimento, tá? Pode ter pegado um belo impulso aí para subir forte MKR. E aí lá pro longo prazo, quando ela tocar, se ela for direto até a região de 3.000 dólares, eu quero realizar ela ali, tá, pessoal? O 50% dela tá na região de 3.400. Então são regiões que eu tenho que ficar bastante esperto. Chegou nessa região, ela me deu sinal que vai cair, eu realizo tudo da MKR. Porque, como citei, a minha expectativa lá para o médio e longo prazo, o Bitcoin vai fechar as falhas dele mais cedo ou mais tarde, né? Então, aí eu posso me posicionar melhor, né, para me comprar mais e já ter garantido o meu lucro aqui nessas regiões, caso ela for, né? E aí depois eu vejo na onde comprar de novo e eu compartilho com vocês. Belezinha? Então, no mais é isso, pessoal. Panorama de hoje bem curtinho. Então fiquem bastante espertos sobre a movimentação do Bitcoin. Ele tocou na região de 50% do order block, tá? Aqui no gráfico do SDT ele não tocou. Mas no gráfico lá da CME, ele tocou, ó. 50%, até varou um pouquinho, né? Que é a região do 47. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não tocou. Então o SDT não tocou ainda. 47. Mas o que importa pra gente aqui é a situação do gap. Pelo menos pra mim, né? Como citei, se ele resolve subir daqui, vai subir sem mim, eu não compro, porque o meu risco é muito alto. E eu sei que tem o gap aqui, né? Então, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a fechar esse e os demais lá de baixo. Eu já citei para vocês, leve o tempo que for. E as desculpas que eles vão arrumar, se é aprovação de ETF, não vai ser, se não sei quem da Binance, isso daí, deixa com eles inventarem aí, a galera espalhar as notícias que foi por isso, que foi por isso, que foi para não sei o que foi para não sei quem, como sempre fazem, colocando a culpa nas notícias, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Panorama sabadão. Se o mercado tiver feito essas movimentações ou tiver muito próximo, né? Quem sabe aí fica mais claro para que vocês possam entender também, para a gente se aproveitar, tá? Acredito que essa semana ainda vou trazer uma altcoin aqui que pode ser uma bela oportunidade para vocês também. Tá chegando num pontinho de compra legal. Vou compartilhar com vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, também participar do nosso grupo gratuito. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.